Nesse vídeo eu vou te falar para que serve o Webflow, o que dá para a gente fazer, o que não dá para fazer dentro da plataforma e qual tipo de site compensa a gente criar dentro do Webflow. Então vamos para as definições, tá? A definição net sobre o Webflow é: o Webflow é uma ferramenta no Code para o web design e desenvolvimento. E é claro, a definição prática que eu sempre trago é: o Webflow é uma ferramenta online para criar sites, tá? Simples assim. E aqui eu já deixo uma nota, tá? Fuck Defense Words. Não interessa esses termos bonitos que a galera usa no meio do design, essas definições complicadas, porque pra gente na prática não vai servir para nada. Então, tenha em mente que o Webflow é uma ferramenta online para criar sites. E agora que você sabe para que o Webflow serve de modo geral, vamos entender um pouco melhor quais são os componentes de um site, o que compõe ali a construção de um site, tá? E para ajudar nessa tarefa, eu sempre faço uma analogia com a construção de uma casa. Então, na construção de uma casa, a gente tem ali, a grosso modo, 3 etapas, tá? A gente tem a fundação, que é a etapa onde tem a estrutura, as paredes, os materiais, a planta, onde, de fato, a construção, ela é, por assim dizer, erguida, tá? Então, é a estrutura da casa, ela é criada. A gente tem a etapa 2, que é a etapa visual, onde é que acontece a pintura, o acabamento, piso, gesso. E a gente tem a etapa 3, que é a parte funcional, né? Etapa funcional, onde a construtora coloca ali os móveis, escolhe as portas, as janelas, as luzes, luminárias. E, de fato, dá aquele acabamento para que a casa ela se torne habitável. E no desenvolvimento de um site, a gente tem também essas 3 etapas. Então, a gente tem ali a primeira etapa, que é a fundação, que é onde a gente, de fato, está criando a estrutura do site. Então, a gente adiciona os elementos e diz o que cada elemento é. A gente adiciona o conteúdo, a gente adiciona um elemento e fala, ó, isso aqui vai ser um texto e esse aqui é o texto que vai ser exibido. Ó, isso daqui vai ser uma imagem e essa é a imagem que vai ser exibida. Isso daqui vai ser um slider e dentro desse slider vai ter esse conteúdo. Então, de fato, a gente está fazendo o esqueleto, a estrutura ali mesmo da coisa, tá? E assim como na casa, no site a gente também tem a parte visual, que é a parte de embelezamento, que a gente vai deixar toda essa estrutura que a gente já criou ali na fundação bonita, tá? E para fazer isso a gente vai utilizar a linguagem de programação CSS. Rodolfo, não sei o que é HTML, não sei o que é CSS. Fica tranquilo que o Webflow ele surgiu justamente para sanar essa dificuldade de programação, beleza? Então fica tranquilo, não se assusta, que já a gente aborda um pouco mais sobre isso. Então, na fundação, a gente tem ali a linguagem de programação HTML, que é utilizada pelos programadores para fazer essa estrutura. Na parte visual, a gente tem o CSS, que é a parte para deixar o site bonito, né? Então, tem a linguagem de programação que é utilizada, que é o CSS, para fazer esse trabalho. E a gente tem ali a terceira etapa, que é a etapa funcional, que é o que? Adicionar as animações e interações para que, assim como na casa, a casa se torne habitável, o site ele se torne um site com uma boa experiência ali para o usuário, tá? Então, a gente tem essas 3 etapas. E para essa última etapa, que é a etapa funcional, os programadores utilizam o JavaScript para, de fato, programar e adicionar essas interações e animações no site. Então, o que acontecia antes do surgimento, antes da criação do Webflow e dessas outras ferramentas visuais para a criação de sites, tá? Tudo tinha que ser feito em código, então você tinha que ter ali um time de programadores ou um programador que dominasse todas as 3 linguagens, que é o HTML, o CSS e o JavaScript, e que criasse tudo isso no código para que esse código pudesse, por assim dizer, ser transformado no site, tá? Então esse era o cenário que a gente tinha antes da criação dessas outras ferramentas. E depois, com o surgimento do Webflow, do WordPress e outras ferramentas de criação de site, o que aconteceu? Agora, para um site ser criado, não era necessário mais você programar todo o site, você desenvolver ele do zero, linha por linha, você não precisava mais fazer isso. Através de uma interface visual, você consegue simplesmente arrastar os elementos, mover, editar e fazer todas as configurações desses elementos, adicionar interações, animações, sem a necessidade de saber programar, tá? Então, algumas das ferramentas que foram surgindo nos últimos tempos, tá aqui na tela, tá? Então, EditorX, Webflow, Squarespace, Wix, WordPress, Elementor, que é um plugin para WordPress. E existem muitas outras, tá? E a pergunta que eu sei que você está fazendo nesse momento é: ok, Rodolfo, qual é a melhor? E eu já te respondo, o Webflow ele é a melhor ferramenta para você criar site hoje em dia, tá? E aqui eu já deixo uma dica também. Deixa de briguinha, deixa de
o WordPress é melhor que o Webflow, não sei o que é melhor, mas não sei o que é melhor por causa disso, 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 tá? Você não tem mais 12 anos, isso é coisa de adolescente, você tem que focar no que de fato vai te dar grana, no que de fato vai melhorar o seu trabalho. Então foca no trabalho, esquece isso, escolhe uma ferramenta, tá? Aqui no canal a gente vai abordar sobre o Webflow, mas se você prefere o WordPress não tem problema nenhum, existem diversos canais, só que foca no que é importante, deixa essas briguinhas pra lá, porque isso aí não vai adiantar de nada. Eu uso o Webflow, tô te recomendando, falando que é a melhor ferramenta, se tu quiser usar, tamo junto. E aí seguindo, só para fazer uma outra visualização para você, um outro quadro. Antes, o que era necessário para o desenvolvimento do site? Então, você precisava ali de um designer, você precisava ali de um programador em HTML, você precisava de uma programação em CSS e uma programação em JavaScript. E depois, com o surgimento dessas ferramentas, uma única pessoa ela é capaz de fazer o design, entre aspas, tá? Fazer essa programação em CSS, HTML e JavaScript, que na verdade tudo isso é utilizando uma das ferramentas. Antes você precisava de um time para criar e para desenvolver um site, e hoje em dia, por causa dessas ferramentas, uma única pessoa é capaz de fazer todo esse processo com maestria. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre os tipos de site existentes e quais tipos de site que se encaixam no Webflow, que vale a pena de fato a gente utilizar o Webflow para criar, para construir, tá? Então existem os sites institucionais que são sites informativos, são sites de empresas, sites de produtos, sites de produtos que eu digo assim, de funcionalidade, de software, tá? Então, de modo geral, é o tipo mais comum de site que você vê por aí. É um site que não tem e-commerce, não tem produto de loja virtual, nem nada do tipo, tá? É simplesmente um site com informações sobre o produto, serviço, empresa ou algo do tipo. E aí existe um segundo tipo de site que são as áreas de membros, tá? Que são sites que limitam o acesso do conteúdo somente para os membros. Então, quando você compra o curso online, quando você compra algum tipo de acesso pela internet, você tem acesso ali a uma área de membros, tá? Por trás disso tem o banco de dados, tem toda uma parada mais complicada, mas de modo geral, de modo simples, que é o que você precisa saber aqui, a área de membros é isso, tá? É um site que limita ali o acesso do conteúdo somente para os membros. E você tem aqui um terceiro tipo de sites, que são os e-commerces, tá? Os e-commerces, eles são sites para vender os produtos online, são as famosas lojas virtuais, tá? Então acho que não tem muito mistério nisso, Netshoes e diversas outras existentes aí são e-commerces, são lojas virtuais. E aí você me pergunta o seguinte, tá, Rodolfo, mas e aplicativos? É um tipo de site, eu consigo fazer isso dentro do Webflow? E já te respondo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, aplicativo é uma coisa totalmente diferente de site, tá? Aplicativo é uma aplicação desenvolvida para dispositivos móveis. Site é uma página web que você acessa pela internet e aí você pode acessar pelo desktop, você pode acessar pelo notebook, pelo celular também, se você quiser, mas são programações e linguagens totalmente diferentes, tá? Então, já te respondendo, você não consegue criar aplicativos dentro do Webflow, tá? Não consegue. E aí existe uma outra pergunta que as pessoas me fazem, ok, Rodolfo, mas e Web Apps? Eu consigo criar isso dentro do Webflow? E para quem não sabe, o Web App é basicamente um site que simula um aplicativo. Então você desenvolve um site e aí você meio que adiciona um ícone no seu celular e aí quando a pessoa clica ela vai acessar ali uma página web, tá? É basicamente isso. E a resposta é, dá para criar dentro do Webflow, mas não vale a pena. É muito trabalhoso, a procura por isso é muito baixa, principalmente aqui no Brasil, é quase que nula, tá? O funcionamento não é tão bom quanto de um aplicativo, então simplesmente não vale a pena, não é algo que a gente vai querer criar dentro do Webflow. E agora, entrando um pouquinho mais para te falar o que vale a pena dos tipos de site, os 3 tipos de site que a gente abordou, o que vale a pena de criar dentro do Webflow, vamos começar aqui pelos sites institucionais, tá? Que são os sites mais tradicionais que a gente vê por aí, site de empresa, de produto e etc. Pode ser criado no Webflow? Sim, e com maestria, tá? É o forte do Webflow, é justamente isso, é você criar ali sites que sejam ali para a empresa, que sejam sites de fato informativos. E vale a pena financeiramente, com certeza, tá? É o forte do Webflow, o Webflow é muito master nisso, ele é de fato um líder de mercado na criação de sites institucionais. Então vale super a pena, é o modelo que eu atuo hoje e que eu recomendaria para você, pelo menos, começar na plataforma, tá? E aí, agora falando sobre a área de membros, podem ser criadas essas áreas de membros dentro do Webflow e não diretamente, não de maneira nativa, tá?
Existem alguns plugins que você pode contratar para que você possa criar áreas de membros dentro do Webflow. Um deles é o MemberStack, se você quiser pesquisar depois sobre. Mas, honestamente, é muito complexo, a procura também não é tão alta assim. Existem outros serviços de áreas de membros muito mais simplificados, muito mais em conta e muito melhores. Então, minha recomendação é que você não crie, não foque nesse mercado, porque não vale a pena, principalmente se você está começando ou se você está mesmo no médio prazo, na experiência média com Webflow, não vale a pena, tá? Eu deixaria de lado também. E aí, o terceiro e último tipo de site mais comum são os e-commerces, tá? Que são as lojas virtuais. E podem ser criados no Webflow? Sim, o Webflow nativamente tem uma ferramenta agora de e-commerce que foi lançada um tempinho atrás e que permite, de fato, que você crie uma loja virtual ali, que você personalize, que você adicione várias opções, que tenha um carrinho e tudo mais. No entanto, essa funcionalidade ela é muito limitada, principalmente aqui no Brasil e alguns outros países, tá? Então, o e-commerce simplesmente não tem integração com os correios e com alguns sistemas de entregas aqui do Brasil, com algumas formas de pagamento. Então, não vale a pena aqui no Brasil. E lá fora, embora existam clientes para isso, embora exista uma procura para isso, não é tão grande quanto de sites institucionais, tá? Então, meu conselho, não vale financeiramente a pena ainda. É uma ferramenta limitada, está em desenvolvimento. Eu esperaria mais um tempo antes de fato, investir nisso. E aí, a minha resposta, como vocês já devem ter percebido no decorrer dessa aula, é simples, tá? Onde você vai focar? Cara, foca nos sites institucionais. Esquece e-commerce por agora, esquece a área de membros, esquece web app e coisas do tipo. Porque a grana, principalmente para quem está começando, ela vai morar aí. A procura é maior, tá? É mais simples, você não vai ter que trabalhar com muitas integrações ou com plugins externos. Então, a grana tá aí. Foca em sites institucionais, que vai valer muito a pena. Se você está começando, apareceu uma oportunidade de e-commerce, cara, procura uma ferramenta alternativa como o Tray, como o Shopify ou como Nuvem Shop para de fato estar criando esse e-commerce ao invés de tentar criar dentro do Webflow. Acho que você vai ter muita dor de cabeça. E aqui, é claro, eu vou te dar algumas dicas para você evitar problemas, evitar dor de cabeça, tá? Então, no começo e quando você estiver até mesmo no médio prazo, evita pegar e-commerce, web app e área de membros para criar, principalmente dentro do Webflow, tá? São projetos muito complexos, exigem muito tempo e na maioria das vezes você vai acabar pagando para trabalhar e talvez ainda você vai chegar num limite onde o cliente quer que você faça alguma coisa dentro do e-commerce dele, ou do web app, ou da área de membros. Ele quer criar uma funcionalidade específica, você não vai conseguir, e aí ou o projeto vai parar, ou você vai ter que contratar alguém, vai ser um puta de um rolo, não vale a pena, tá? Então evita dor de cabeça, evita de pegar esses projetos aí, e-commerce, web app e área de membros. Evita pegar também projetos muito grandes no começo, tá? Então, um projeto ali com mais de 20 páginas é o que eu considero um projeto grande para quem está começando, porque esses projetos eles costumam levar muito tempo e pagar pouco, principalmente se você está começando. Então, se você está começando, um cliente ele não vai querer te pagar 50 mil para você desenvolver um projeto ali com 30 páginas, tá? Porque você está começando, sua experiência é pouca. Embora você esteja criando muitas páginas, você não vai poder cobrar muito por elas, porque de fato o design não vai ser o melhor, o desenvolvimento não vai ser o melhor, porque você está começando, tá? Então evita pegar esses projetos muito grandes aí no começo. Evita também projetos com funcionalidades muito específicas, tá? Então é muito comum do prospecto chegar para você e começar a viajar. Ele simplesmente não tem conhecimento da área e ele começa, eu quero criar uma área de membros, que aí a pessoa vai se inscrever e aí a pessoa vai pesquisar as ofertas, aí vai aparecer uma lista com todas as ofertas, que vai fazer uma busca em todos os sites para ela, vai mostrar qual é o melhor produto, a opção mais barata, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, se você perceber que o prospecto está divagando demais, ele tem umas ideias muito surreais, fora da curva, já sai fora que vai ser um cliente que vai te dar problema, vai te dar trabalho. É um projeto que não vai valer a pena. Em alguns casos você ainda vai ter que contratar mais gente para terminar esse projeto, vai perder dinheiro, vai se estressar no meio. Então evita o projeto com funcionalidade muito específica que não vai valer a pena para você. E uma dica final aqui, onde começar no Webflow, tá? Cara, começa lá pelos cursos do próprio Webflow. Se você procurar no Google Webflow University, você vai encontrar ali
diversos cursos do próprio Webflow, cursos muito bem produzidos, são conteúdos em inglês, então se você não tiver o domínio ali, você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas ainda assim é um bom lugar para você começar, enquanto a gente não lança aqui os tutoriais de Webflow em português aqui no nosso canal, beleza? Mas pode começar por lá, pode começar a explorar a ferramenta, cria tua conta, já começa a brincar um pouco ali para entender um pouco mais sobre o Webflow. E é isso. Se eu te ajudei de alguma forma, se você curtiu esse vídeo, você tem a oportunidade agora de me ajudar. Esses vídeos geralmente demoram algumas horas para serem criados, editados e publicados, tá? Então você pode me ajudar rapidamente se inscrevendo no canal se não está inscrito, deixando o seu like. Isso ajuda muito, cara, se deixar o seu like aqui embaixo. E você pode também enviar dúvidas, sugestões de vídeos lá no meu Instagram, @RodolfoPassos. Estou sempre por lá interagindo com a galera, criando conteúdo bacana sobre web design e negócios para web design, Webflow e tudo mais. Então, envia suas dúvidas lá e é isso. Como eu sempre digo, é só o começo.